Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, a liturgia da vida cristã sempre leva a mudanças em nós. Não apenas em nosso contexto, mas em nós, no modo como vemos e reagimos à vida. Ela envolve mudanças que Deus promove em nós, na medida em que somos ensináveis. Mudanças estas que acontecem ao vivermos experiências que refazem perspectivas que tínhamos, na medida em que estamos abertos a aprender, e também mudanças que intencional e voluntariamente buscamos, na medida em que ansiamos por crescimento espiritual. O texto de Romanos 12 e 2 está falando exatamente sobre estas últimas, ou seja, as mudanças que nós mesmos buscamos. Mas há uma parte do texto que devemos interpretar tendo em vista adoração e não religião. O apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Ou seja, se nossa espiritualidade for demasiadamente religiosa, mais afeta a liturgia do templo do que a liturgia da vida. Nossa mente logo tratará de interpretar essa orientação como algo que nos afasta de todos e de tudo que não se harmoniza com a nossa religião. E aí, passamos a julgar pessoas, ambientes, músicas, assuntos e tudo mais com base nesse critério. Passamos a protagonizar a fé do afastamento. Mas se nossa espiritualidade for orientada pela liturgia da vida cristã que busca adorar como forma de viver, seremos ajudados a compreender que trata-se de algo muito mais significativo e profundo do que isso. O mundo ao qual não devemos nos amoldar, conforme o texto sagrado, não é o que está do lado de fora da igreja. Não. Ele está dentro de nós, sim, dentro de cada um de nós. E é o lado pecaminoso do ser humano e as relações que ele promove. Um lado que não sabe amar, um lado que não sabe respeitar, que não se dispõe a cuidar, a perdoar, a servir. O mundo é o nosso lado que alimenta fofocas, que julga, que age de forma preconceituosa e é cego para as próprias maldades, ao mesmo tempo que amplifica no outro. Nós não devemos nos acomodar ou nos amoldar a este mundo. Em lugar disso, devemos nos inspirar em Deus e nos amoldar ao reino que nos alcançou, buscando nós mesmos por transformação, buscando por um modo novo de pensar e reagir à vida, por uma compreensão mais clara do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, por uma compreensão mais clara da vida do reino de Deus. É assim que graciosamente seremos capacitados para que experimentemos e comprovemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoas vivendo a liturgia cristã tornam-se dádivas de Deus para a humanidade, para o ambiente onde elas convivem, para as pessoas com quem elas se relacionam. Isso porque elas passam a revelar lucidez e sabedoria próprias da convivência com Deus. Passam a ser cidadãos e missionários, cumprindo seu papel no reino dos homens e no reino de Deus, vendo a vida com mais clareza e maturidade.
muito mais do que falar do Evangelho, essas pessoas passam a protagonizar o Evangelho. Muito mais que levar pessoas ao templo, elas levam Deus às pessoas. E é exatamente esse, o verdadeiro caminho da fé ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, devemos nos examinar para ver se estamos nele ou não. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.